Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de microimuno. Hoje eu tenho uma companhia especial aqui que quer dar um tchau para vocês. A minha filha mais nova, Juliana, Oi. veio aqui para dar um oi para vocês. Para que embelezar mais a aula, deixar mais atraente, mais interessante. Para que todos possamos nos acostumar mais com o conteúdo. Muito obrigado, meu amor. A gente volta com nossas atividades de virologia, mas hoje nós temos os objetivos de fazer com que vocês entendam como os vírus podem promover os sintomas das doenças pelos quais eles são responsáveis. Além disso, a gente vai aprofundar um pouco a nossa observação sobre o ciclo do vírus, diferenciando o ciclo dos vírus de RNA e o ciclo dos vírus de DNA em relação ao quadro geral dessas partículas, e a gente vai levar também no final da aula o entendimento de como funcionam os prions. O que são os prions, o que eles levam, quais são as doenças que são associadas a essas proteínas mutantes. Ok? Então a gente vai começar com a consequência da infecção. Então, quando nós somos infectados, os vírus podem causar nenhuma alteração no nosso metabolismo, eles podem causar poucas interações ou danos ao nosso metabolismo, eles podem provocar graves alterações no nosso metabolismo. A gradação dos sintomas vai depender do vírus que está associado àquela enfermidade. Então a gente tem o aparecimento dos sintomas, seja gripe, seja sarampo, seja herpes bucal, Covid, ebola, hepatite, todas as doenças virais vão ter os seus sintomas relacionados ao número de células mortas em decorrência do desenvolvimento da infecção viral. O vírus pode provocar essas mortes no processo do ciclo lítico, como a gente viu, ou partes do nosso sistema imunológico utilizam ferramentas que matam as células infectadas para que a proliferação do vírus não se estenda para outras partes do tecido. De qualquer forma, quanto maior o número de mortes de células dentro do nosso organismo, mais intensos são esses sintomas. Quanto menor o número de mortes de células no nosso organismo, mais brandos, mais leves são esses sintomas. Agora, o ciclo celular, ele acontece da mesma maneira em todas as células? Os vírus de bactérias, os vírus dos animais, os vírus de plantas, eles se comportam da mesma maneira com a ligação, invasão, replicação, montagem e saída do vírus? Sim, todos os vírus se comportam de maneiras iguais. Existem modificações no ciclo viral, na replicação viral, de acordo com a característica do vírus. Alguns vírus de RNA e vírus de DNA, eles se comportam de maneira diferente dentro das células. Isso faz com que haja uma dinâmica diferente de replicação, sai mosquito, entre os vírus. Mas isso depende do vírus e não da sua célula hospedeira. O que a gente vai levar em consideração são os vírus animais, mas o que a gente vê hoje aplica-se para os vírus animais, para os bacteriófagos, né, que são os vírus que infectam as bactérias, e para os vírus das plantas. Tá? Então a gente conhece para células animais vírus de todos os tipos de organização genômica. Quais são as organizações genômicas que nós temos? Nós temos DNA de fita simples, DNA de fita dupla, RNA de fita simples e RNA de fita dupla. Envelopados e não envelopados também. A gente tem aqui, ó, vírus não envelopados, DNA FS, DNA de fita simples, DNA DF, DNA de fita dupla. Então, o papovavírus é um DNA de dupla fita.
O parvovírus é um DNA de fita simples. A gente tem os vírus de RNA, a gente tem o picornavírus, RNA de fita simples, e a gente tem o reovírus, RNA de fita dupla. Então nós temos catalogados todos os tipos de organização genética dos vírus capazes de infectar as células humanas. No entanto, existe uma categoria de vírus que é mais comumente associada a doenças graves. Ah, Hudson, quer dizer que o vírus do outro grupo nunca vai causar doenças graves? Não, existem vírus que são bem capazes de produzir doenças graves. Que vírus são esses? A maioria dos vírus humanos de importância médica, que são aqueles que produzem doenças graves, são vírus de RNA. Ah, Hudson, vírus de DNA não causam doenças graves? Causam doenças graves, mas a maioria dos vírus que causam doenças graves em humanos são vírus de RNA. Então aqui a gente tem a herpes labial e genital. É uma doença grave? Não, é uma doença facilmente tratada. DNA e dupla fita. Varíola é uma doença grave? É uma doença grave. DNA de dupla fita, para vocês verem que existem vírus que causam doenças graves também de DNA. Mas vejam aqui, poliomielite, poliovírus, RNA de fita simples, mais duas coisas que eu quero trabalhar com vocês aqui. O que é esse mais aqui em relação a essa fita? Quer dizer que o RNA tem carga positiva e o RNA daqui de baixo tem carga negativa? Não, tem nada a ver com carga. Isso mesmo, uma fita é senso positiva e a outra fita é senso negativa. O que é mesmo essa história de senso positivo e senso negativo? Peguei? Será que peguei? Não peguei. Senso positivo e senso negativo? Exatamente. As senso positivo são aqueles vírus em que o seu material genético contém a informação para a produção das suas proteínas. Isso significa o quê? Que o RNA, o material genético do vírus, já serve como RNA mensageiro para a produção das suas proteínas. Esse é o RNA senso positivo. E o RNA de senso negativo? É aquele RNA em que a informação para a produção das suas proteínas está na sua fita complementar. Veja que aqui o RNA é de fita simples. Ele não contém nenhuma informação para a produção de proteínas virais. A informação das proteínas virais está contida na sua fita complementar. Por isso ele é senso negativo. Tudo bem? Então aqui quando a gente vê RNA+, é senso positivo, o RNA do vírus, do poliovírus já serve, para a produção das proteínas, ele também funciona como RNA mensageiro. E aqui o da raiva é RNA senso negativo. O material genético do vírus não contém as informações para a produção das proteínas. As informações vão estar na sua fita complementar. A fita simples vai ter que ser duplicada e as informações estão na fita dupla do vírus e não na fita original, na fita filha e não na fita materna. Outra coisa que eu quero conversar com vocês é a respeito aqui da poliomielite. A poliomielite ela foi mantida sob controle no mundo por causa de um processo de vacinação. As crianças eram obrigadas, os pais eram obrigados a vacinar essas crianças. Aqui no Brasil, você só consegue matricular uma criança na escola, que é uma situação obrigatória, se você tiver o cartão de vacinação com todas as vacinas em dia. Então, no Brasil, nós praticamente tínhamos erradicado a poliomielite graças à vacina contra esses vírus. Então, a gente não tinha muitos casos de poliomielite no Brasil. E por muito tempo essa doença desapareceu e passou-se a não dar tanta importância. Até que veio o movimento dos anti-vacinas. Existem pessoas que acreditam que as vacinas de algum modo trazem prejuízos à saúde e ao bem-estar
próprio ou dos seus filhos. E aí, devido a essa crença, eles não participam de campanha de vacinação. A diminuição da cobertura vacinal a respeito de um grande número de doenças, incluindo a poliomielite, levou ao ressurgimento dessas doenças na nossa população. Por quê? Porque o vírus sempre esteve aí. Só que como ele não encontrava hospedeiros viáveis para o seu desenvolvimento, ele não conseguia se manifestar. Agora, como a cobertura vacinal diminuiu, acontece que esse vírus tem achado hospedeiros viáveis e se manifestado. A poliomielite, como vocês já viram, leva a deformidades graves no desenvolvimento da criança, fazendo com que ele seja paraplégico, seja tetraplégico, tenha dificuldades de locomoção e uma série de outras características. Isso por quê? Porque nós escolhemos não nos proteger. A mesma coisa tem acontecido para a vacina do Covid. Tem muita gente que é contra a vacina do coronavírus, seja ela Pfizer, seja ela Johnson Johnson, seja ela qualquer uma das fabricantes que seja. Estão baseadas em que essas crenças? As crenças estão baseadas que às vezes a vacina provoca a doença, estão baseadas que a vacina pode fazer mal. Eu já ouvi alguns especialistas dizendo que a vacina de DNA vai alterar o seu DNA e você pode desenvolver câncer a resposta disso. Isso tudo são suposições, não existe nenhum estudo que demonstre essa possibilidade, ok? A ocorrência desse fenômeno. O que é concreto é que os estudos realizados e observados pela Anvisa demonstram a eficácia de 50%, 50,3% da Coronavac, ou de 70% da AstraZeneca, ou, segundo os russos, 99% da Sputnik, contra as formas graves da doença. Isso significa o que, Hudson? Significa que você, mesmo imunizado com as 2 doses, pode ser infectado. No entanto, o desenvolvimento da doença é mais brando, porque você tem uma preparação imunitária, seu sistema imunológico de alguma forma já tem ferramentas para combater essa infecção. Então, o número de mortes derivadas de indivíduos imunizados parece ser muito menor em relação ao dos indivíduos não imunizados. Rudes, por que você falou parece? Tem alguma dúvida? Temos as dúvidas a respeito das modificações dos vírus, as cepas com que esses vírus estão se proliferando. Existe já a cepa brasileira, existe a cepa africana, existe a cepa inglesa. Isso significa que o vírus está se adaptando ao ambiente em que a maioria dos hospedeiros já tem algum nível de proteção. Eles não querem, os vírus não querem ser extintos. Então eles passam por processo de adaptação. E nós ainda não sabemos se as vacinas que estão no mercado são capazes de proteger as pessoas imunizadas contra todas as variantes do vírus. O que se sabe é que até agora o número de mortalidades relacionadas a indivíduos imunizados é menor do que o número de mortalidade dos indivíduos não imunizados. Isso por quê? Porque existe muito mais gente não imunizada do que gente imunizada. Mas quando a gente estuda grupos semelhantes de pessoas, de crianças, de idosos que são imunizados e não imunizados, você vê percebe essa nítida proteção. Então aqui a gente... SARS-CoV, vocês vão ver que é RNA também. Raiva, a gente tem aqui, vírus de RNA. Gripe a influenza A, RNA. O gripe da influenza é uma das causas mais importantes de morte de pessoas na terceira idade. Então, uma gripezinha, Hudson, é grave? É muito grave. A gente tem números muito elevados de morte de pessoas imunodeprimidas, pessoas que têm HIV, pessoas que têm AIDS, pessoas transplantadas, idosos,
podem decorrer, podem vir a óbito devido à infecção por influenza. Sarampo, vírus de RNA, febre reumática do Nilo ou ebola, a gente tem também RNA. Síndrome respiratória aguda severa, SARS, RNA. Hudson, SARS? SARS não é o vírus da Covid, não é SARS? Esses vírus, a família desses vírus, já estão circulantes no planeta há milhões de anos. Nós temos os SARS, tem os MAS, temos os MERS, a gente tem uma série de vírus que são responsáveis por essas síndromes respiratórias agudas. O que aconteceu foi que essa situação da pandemia, ela não tinha sido verificada antes para outros vírus, mas existem vírus mais infecciosos e existem vírus mais letais do que o vírus da SARS-CoV-2. O que aconteceu é que esses vírus nunca tiveram uma disseminação a nível global, nunca havia havido uma pandemia, que é o termo, né, para esses outros vírus, mas sempre há ocorrência. De vez em quando nós sempre vemos o surgimento de casos de ebola na África. Não é isso que acontece? A cidade toda é isolada, ninguém entra, ninguém sai e todos os casos são tratados, o que leva à morte de muitas pessoas até o vírus desaparecer. Como o SARS parecia ser menos agressivo, a gente não teve esse cuidado com o que tem com o ebola. A vigilância sanitária, todos os órgãos de regulação não tiveram esse processo, o que fez com que o vírus circulasse muito e alcançasse rapidamente uma proporção global. Mas a gente sempre tem epidemias. Qual é a diferença da epidemia para a pandemia? A epidemia é o surgimento de quantidades anormais de casos de uma determinada doença em uma região. Então, aumentou o número de casos de dengue, aumentou o número de casos de chikungunya, aumentou o número de malária. É uma epidemia. Por quê? Porque é na região, né? Agora, quando essa doença ela alcança proporções globais, está na América do Norte, América do Sul, África, Ásia, Europa, Oceania, é considerada uma pandemia, é uma doença de proporções globais, tá? A gente tem aqui, ó, diarreia infantil provocada por rotavírus, RNA, segunda causa de morte infantil decorrente de gastroenterite, de diarreias, só perde para E. coli. Síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, provocada por quem? Vírus da imunodeficiência humana, HIV. A gente tem RNA de fita simples, que depois passa para DNA de fita dupla para incorporação no material genético da célula. Isso a gente vai ver como é que acontece, como é que esses vírus de RNA passam a ser para DNA e vice-versa. Meu Deus, eu me perdi completamente com o horário, tá? Eu vou aqui na sensação quando der meia hora. Agora, todos os vírus, eles provocam a mesma manifestação clínica nos animais? Não, existem algumas manifestações clínicas distintas que são verificadas nos animais, tá? A gente pode tratar ela como infecção virulenta, infecção latente, infecção persistente e um processo que a gente chama de transformação. Na infecção virulenta, a lise rápida das células hospedeiras, o que leva à morte das células e o aparecimento dos sintomas. Esse é o ciclo lítico que nós conhecemos, não é? Então, a maioria das doenças virais está relacionada a infecções virulentas, tá? Virulenta não deve ser, o termo virulenta não deve ser aplicado ao vírus, aplicado como agudo, tá? É sinônimo de agudo. Parasitoses podem também ser virulentas, elas causam muita morbidade.
muita mortalidade. Então, quando a gente tem uma infecção virulenta, você tem graves sintomas, sintomas de grandes proporções, você tem sintomas rápidos, tudo bem? Então, virulenta não é por causa que é uma infecção viral, é uma infecção aguda, é uma infecção forte, tá? Então, por isso a gente chama de infecção virulenta. As infecções bacterianas também são virulentas, as fúngicas também são virulentas e as parasitoses também são virulentas. Infecção latente. O DNA viral não é replicado e as células hospedeiras não são danificadas. Nesse caso, o vírus está inerte. O vírus não se multiplica. Ele se instalou no interior da célula e permanece inerte. Essa permanência inerte pode variar muito com o tempo de pessoa para pessoa, de acordo com a regulação do sistema imunológico, regulação celular, uma série de fatores que vai manter o vírus inerte dentro da célula. A pessoa está infectada, mas não há replicação viral. Infecções persistentes, um processo lento de liberação dos vírus que pode resultar que pode não resultar na morte. Qual é a diferença da infecção latente para a infecção persistente? Aqui não há, na latência, não há replicação viral. Na persistência, na infecção persistente, há uma lenta liberação do vírus. Então, uma infecção latente pode se transformar em uma infecção persistente e a infecção persistente pode se tornar uma infecção virulenta. Na infecção persistente, a gente tem a liberação gradativa, lenta das novas partículas virais, o que faz com que não haja a lesão tecidual, não haja a morte da célula, o que não provoca os sintomas. E por fim, nós temos a transformação, que é a conversão de uma célula normal em uma célula tumoral a partir da infecção por um vírus. Existem alguns vírus que já foram demonstrados que têm relação com um aumento na ocorrência de um determinado tipo de câncer. Um exemplo disso é o papilomavírus. Existem algumas cepas de papilomavírus que induzem a câncer do colo do útero em algumas mulheres. E a cepa número 3 ou é número 4, não estou bem certo, depois eu posso verificar, ela gera mais transformação do que as outras cepas. Por quê? Porque na forma com que o vírus se insere no material genético celular, faz com que a célula perca o controle sobre o seu ciclo celular. E uma célula que perdeu o controle sobre a sua replicação celular, a sua divisão celular, passa a ficar indiferenciada e as células passam a desenvolver células tumorais. Então, a infecção virulenta é aquela de multiplicação rápida, replicação rápida do vírus e alta morte celular, o que faz com que os sintomas sejam agudos, que sejam os sintomas facilmente verificáveis. A gente tem infecção latente, quando o vírus infecta a célula e mantém o DNA inserido no DNA celular, o material genético viral inserido no DNA celular e permanece inerte, sem replicação nem do material genético, nem das proteínas dos vírus. A gente tem a infecção persistente, uma lenta progressão da replicação viral, que não leva à morte da célula, que é o ciclo lisogênico que a gente viu, e os vírus vão liberando pequenas quantidades de partículas para infectar novas células. E a gente tem a transformação, que é a infecção de células por vírus pode transformar essas células em células tumorais, células cancerosas. Tudo bem? Então aqui a gente para com a primeira parte da nossa aula para dar o descanso, dar o tempo da água, para que a gente volte daqui a alguns minutos.